Eu quero convidar você a abrir a Bíblia com a gente em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler 4 versículos desse texto. Versículo 13, 14, 15 e 16. E quem vai nos ajudar com essa leitura é o João. Ele queria vir até com a mesma roupa que eu hoje, porque a função dele hoje era ser pastor. Não sei se vocês perceberam, até diaconinhos a gente tinha aqui, ó. Estão por aí, viu? Exercendo sua função. E nós vamos, nesse momento... Tem os meus slides aí também, tá bom? Vamos ler aqui com João, Marcos 10, do 13 ao 16, com João. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixe que os pequeninos venham até mim. Não impeçam, porque dos tais o reino é de Deus. Em verdade lhes digo, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Vamos orar, irmãos. Senhor, que você nos abençoe nesse momento da mensagem, que você cuide de todos nós, que todo mundo esteja bem e que não passemos por momentos difíceis, Senhor. Você nos guarda todos os dias e vai nos guardar, Senhor. Que você nos guarde hoje e em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado pela ajuda. Um texto tão simples, mas tão profundo, eu quero convidar você a refletir um pouquinho nele comigo. E esse texto, ele vem a calhar nesse dia, o dia tão especial que nós estamos vivendo aqui, o Dia das Crianças. E eu quero começar, crianças, adultos, todos nós aqui, uma pequena história rápida que conta sobre um dia especial assim. Preste atenção nessa história. Era uma manhã muito bonita, uma pequena aldeia onde morava uma menina chamada Maria. O sol brilhava no céu, os passarinhos cantavam nas árvores e o coração dela estava cheio de alegria. Aquele era um dia muito especial, porque ela tinha ouvido dizer que Jesus estava chegando bem pertinho dali. Ela queria muito encontrar com ele. Desde que ouviu falar de Jesus, Maria sonhava em vê-lo de pertinho, dar um abraço nele, poder contar para ele algumas coisas que estavam no coração dela. Maria sabia, com seus 8 aninhos, que ele curava os doentes, abraçava as pessoas tristes, falava do amor de Deus com uma voz cheia de paz e ternura. E Maria estava ansiosa por esse dia. Naquela manhã, Maria acordou cedo. Colocou seu vestidinho simples e saiu correndo pela estrada de terra, segurando na mão da mãe e aqui contando cada passo para chegar pertinho de Jesus. No caminho, ela viu muitas pessoas indo também. Todo mundo queria ver Jesus. O coraçãozinho dela batia rápido de tanta emoção. Ela pensava assim: será que ele vai olhar para mim? Será que ele vai conversar comigo? O que será que ele vai me dizer? Maria ficava pensando enquanto caminhava do ladinho da sua mãe. Quando chegaram ao lugar onde Jesus estava, tinha uma multidão enorme ali. Os discípulos tentavam organizar as pessoas e Jesus estava ali no meio delas, falando com muito amor a cada uma que chegava perto dele. Maria tentava se aproximar, mas as pessoas eram grandes e ela era tão pequenininha. Ela não estava conseguindo nem enxergar direito.
Então, juntando coragem, ela segurou na mão da mãe e foi para mais perto dele. Mas, de repente, um homem chegou perto dela, era um dos discípulos de Jesus, olhou para ela e disse: não, leve as crianças para longe. O mestre está ocupado, ele não pode falar com elas agora. O coração da Maria ficou apertado. Ela sonhou tanto com esse dia. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela só queria ver Jesus. Ela só queria estar perto dele. A mãe abraçou ela, tentando consolar, mas Maria se sentiu muito triste. Ela esperou muito por aquele momento. Sua mãe também estava muito animada para ver Jesus e de repente parecia que tudo tinha dado errado, que ela não ia conseguir falar com ele, ouvir a voz dele. Maria estava bem triste ali num cantinho com a sua mãe, tentando ver Jesus no meio daquele povo todo. E foi então que algo maravilhoso aconteceu. Jesus viu Maria. E quando Jesus viu Maria, ele olhou para os discípulos dele e disse assim com uma voz firme, mas cheia de amor: Deixe as crianças virem a mim. Não impeçam elas, porque o reino de Deus é delas também. Surpresos, todos ficaram em silêncio e começaram a observar o que estava acontecendo ali. Os discípulos olhavam uns para os outros com uma expressão de espanto, de dúvida, a respeito do que estava acontecendo. Afinal de contas, como assim? De repente, as pessoas começaram a abrir caminho e Maria, surpresa, viu que Jesus estava olhando direto para ela. Nos olhinhos dela, ela sorriu. Abriu os braços, com aquele jeitinho que só uma criança sabe fazer, e correu, sem pensar duas vezes, e pulou nos braços de Jesus e lhe deu um abraço bem apertado. Parecia um sonho que ela tinha tido alguns dias atrás. Jesus pegou Maria no colo com carinho, abraçou ela. Maria sentiu o coraçãozinho dela ficar quentinho naquele momento. Todo o medo, a tristeza, aquela coisa ruim que ela estava sentindo, que ela não sabia explicar, tudo foi embora quando ela sentou no colo de Jesus. Ela sentiu que estava segura, amada e feliz. Naquele momento, Jesus olhou para todo mundo ali, aquele tanto de adulto ali perto, ao redor deles, e disse assim para eles: pessoal, vocês precisam aprender isso. Quem não recebe o reino de Deus como uma criança igual a Maria, nunca vai entrar nele. Maria ficou quietinha nos braços de Jesus, ouvindo aquelas palavras e sentindo o amor de Deus como nunca sentiu antes. Era verdade, gente. Ela sonhou, ele é real, é verdade. Ele me pegou no colo, ele me abraçou e eu senti uma paz que nunca tinha sentido antes, pensava Maria no colo de Jesus. Naquele dia ela entendeu que Jesus amava as crianças e que cada uma delas era muito importante para ele. A cena era muito bonita. Uma a uma, Jesus pegava as crianças no colo, dava um abraço bem apertado, colocava as suas mãos na cabecinha delas e orava por elas e abençoava uma a uma. A multidão ficou espantada com aquilo. Quando voltou para casa, Maria não parava de sorrir. No caminho, ela dizia para todo mundo que ela encontrava: Jesus me abraçou. É verdade, ele me abraçou. Ele me ama. E ele ama todas as crianças também. Aquele foi o verdadeiro dia das crianças. Vocês conseguem imaginar essa cena, queridos? Vocês conseguem imaginar como que essa cena foi algo tão impactante, tão forte para a vidinha daquela criança ou daquelas crianças? Vocês conseguem entender como isso foi profundo, como foi denso, como foi lindo? Eu fico imaginando que aquele dia foi o verdadeiro dia das crianças, não esse que nós celebramos, tentando mostrar que a criança precisa de um presente, a criança precisa disso ou daquilo, a gente inventa tanta coisa enquanto o presente maior fica escondido delas. Eu queria convidar vocês a olhar para essa cena e voltar lá atrás, para a gente aprender 3 coisas essa manhã que tem tanto para nos ensinar nesse texto tão curtinho
mas que é tão verdadeira. E a primeira delas é a gente olhar o versículo 13 sobre a reação dos discípulos. Olha o que a Bíblia fala no versículo 13. Então, trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Vamos ler todo mundo comigo esse versículo? Todo mundo junto? Então, trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Olha que cena curiosa, que cena complexa a gente tem aqui. Para a gente entender um pouquinho só do que está acontecendo, deixa eu explicar algumas coisas que são importantes. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos, Jesus está indo para Jerusalém numa daquelas idas e vindas dele, que ele tem para celebrar na cidade de Jerusalém e volta. E no meio do caminho, ele está ensinando como ele sempre fez. Ele sempre ensinava, ele sempre contava histórias, ele sempre abençoava pessoas. E antes de chegar em Jerusalém, parece que aqui é um momento onde ele sentou para talvez descansar, mas na verdade não foi nada de um descanso. Antes de Jesus parar e receber as crianças e os adultos, os doentes, as pessoas que estavam ali, Jesus estava ensinando uma coisa importante para os seus discípulos. E se você olhar o capítulo 10 de Marcos, você vai ver o que ele estava falando. Estava tendo uma discussão ali no meio dos adultos, conversa de gente grande, viu? E eles estavam começando a falar assim, eu sou mais forte, eu sou maior. No reino de Deus eu posso mais. E eles começaram a conversar quem era maior e quem era menor no reino de Deus. Isso é conversa para perder tempo, né, gente? É conversa de gente grande mesmo, que começa a disputar quem é grande, quem é pequeno, quem é maior, quem é menor, que não reconhece que todos somos iguais, mas esse era o clima entre os discípulos. Eles estavam se perguntando quem seria o maior no reino de Deus. E Jesus estava ensinando para eles. E no reino de Deus, não é sobre ser o maior ou ser o menor. O importante no reino de Deus é fidelidade e coração puro. Esse é o mais importante diante do reino de Deus. Uma coisa importante para a gente parar e pensar. Enquanto os adultos queriam discutir sobre quem é o maior, Jesus mostra que o reino não é sobre grandeza, mas sobre simplicidade. É por isso que essa cena ela se tornou tão importante naquele momento do Evangelho. Eu não sei se vocês sabem, mas criança naquela época não era muito bem valorizada, não na sociedade. Criança era dependente, não podia falar nada, não podia dar opinião, e quando ela estava em público, ela sequer era contada no meio da turma. Quando contavam a multidão, lembra a multiplicação dos pães e dos peixes? Falaram que tinham 5.000 homens. Não contaram mulheres e não contaram as crianças. Porque as crianças elas não tinham voz, elas não tinham um número ali no meio da turma. E aí quando chega aquela cena, os discípulos começam a fazer o que eles deveriam fazer. Jesus parou. Eles tinham que administrar as pessoas que chegavam perto de Jesus. Vocês imaginam aquela multidão chegando e querendo ser curada, querendo falar com ele, querendo algum milagre, alguma coisa. Era muito confuso aquele momento quando Jesus parava e as multidões chegavam. Os discípulos organizavam isso e deixavam as coisas organizadas para que Jesus pudesse fazer o que ele tinha que fazer. Ensinar, curar, pregar. Então os discípulos estavam fazendo o que eles sempre fizeram. Mas algo virou a cabeça deles naquele momento. Porque eles começaram a proteger o mestre de interrupções das crianças. Elas queriam chegar, mas os discípulos não queriam deixar. Irmãos, eu fiquei pensando essa semana sobre esse texto. E pensei muito sobre isso. Porque na boa vontade dos discípulos, eles fizeram algo e foram confrontados com uma verdade muito forte de Jesus. E o que a gente começa a aprender com a reação deles é que nós também podemos estar agindo assim nesse exato momento. Eu não sei se você já parou para pensar algum dia na sua vida, mas às vezes a gente está ocupado com tantas coisas que são mais importantes e nós esquecemos que o mais importante é cada criança que Deus colocou nas nossas mãos.
Não existe absolutamente nada mais importante do que pegar cada um desses coraçõezinhos e levar para o altar do Senhor e ensinar quem é Jesus para eles. Não existe nada mais importante do que levá-los, conduzi-los a Jesus. Nós podemos estar tão ocupados com as nossas responsabilidades e tarefas adultas que nós esquecemos do coração das crianças e que é um terreno fértil para o amor de Deus. Então a primeira lição que a gente aprende aqui, papai, mamãe, vovó, vovô, tio, tia, todos os que estão envolvidos nesse trabalho, nessa igreja, nós aprendemos que nós precisamos avaliar de verdade as nossas prioridades. Porque talvez nós temos tempo e espaço para tudo, menos para olhar com profundidade no coração das nossas crianças e realmente conduzir cada uma delas para Jesus Cristo. Você tem tempo para o trabalho, você tem tempo para o Netflix, você tem tempo para ficar horas rolando o dedo no seu celular, você tem tempo para conversa de adulto, você tem tempo para arrumar a casa, você tem tempo para cozinhar, você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para sair, para voltar, você tem tempo para descansar, tempo para dormir. E às vezes o tempo com as suas crianças é quando sobra, quando dá certo. E quando dá, ainda é meio aos berros, aos gritos, aos desesperos, porque estamos cansados demais com outras prioridades da nossa vida. Quando eu olho para um texto como esse aqui, essa semana eu fiquei me pensando e perguntando, será que eu também não tenho tratado a fé das minhas crianças como algo menor que pode ser deixado para depois? Porque naquela hora os discípulos cercavam elas para que os adultos fossem prioridade de atendimento, para que o ensino fosse proclamado para os adultos naquele momento e impediam as crianças do acesso a Jesus. Você já parou para pensar sobre isso? Queridos, nós estamos numa época muito complexa, muito complexa. Nós estamos terceirizando não só a formação espiritual das nossas crianças, mas nós estamos terceirizando a educação delas. Nós entregamos na escola e falamos, pronto, eu não tenho mais nada a ver com isso. Não é assim que acontece? E a gente ainda torce para a escola estender um pouquinho o horário, para a gente ter um pouquinho de paz e sossego em casa. Nós terceirizamos os momentos de lazer, de criatividade, momento que criança tem que brincar e pensar. Sabe como que a gente faz isso? Pega o controle remoto na mão dela. Fala, escolhe aí o que você quer assistir. Ou dá um celular para ela de presente. Ela vai poder navegar pelo mundo da internet. E você não sabe nem onde ela vai colocar o barquinho dela. Nós temos tratado as nossas crianças como secundárias. Mas muitos pais choram e se desesperam quando as crianças deixam de ser crianças e se tornam adolescentes e jovens e de repente tudo que você não fez aqui atrás ficou em vão. Porque agora grandes, eles têm as suas próprias escolhas. Eles começam a trilhar os seus próprios caminhos. A grande pergunta aqui, irmãos, nesse dia das crianças, será que você não está agindo como os discípulos agiram naquele dia, impedindo as crianças de verem Jesus? E tratando elas, não como prioridade, mas como algo secundário na tua vida? Ah, pastor, meus filhos já estão casados, já passei dessa fase. Você não é avô, não? Não é avó, não? E tio? Tia? Será que não tem nenhuma criança pertinho de você? Mas peraí, a gente chama isso aqui de família da fé. Eu não sei se vocês viram, mas a gente tem cerca de 60 crianças nessa igreja. E se você acha que você não é um discípulo de Jesus, que está sendo chamado para cuidar desses coraçãozinhos, talvez você está muito equivocado. Porque Jesus deu essas responsabilidades para nós como família. Irmãos, as crianças são prioridades para nós? Essa é a primeira pergunta que eu queria fazer nesse dia das crianças. Mas a gente precisa entender e aprender com a reação de Jesus no versículo 14. Porque é uma reação que tem muitas nos ensinar e fala muito ao nosso coração. Presta atenção no que está escrito no versículo 14. Vamos ler juntos? Todos juntos esse versículo? Jesus, porém,
vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Olha o que aconteceu aqui. O versículo 14 usa um verbo muito forte. Jesus, vendo o que estava acontecendo ali, ele ficou indignado. E a palavra aqui é essa mesmo. É uma indignação diante da injustiça do que estava acontecendo. Essa palavra foi usada outras vezes no Evangelho para mostrar Jesus indignado quando algo não deveria estar acontecendo de acordo com o que Deus quer e deseja para a nossa vida. E aqui a palavra é a mesma. Para mostrar que ele ficou assim perplexo, ele ficou com o coração apertado, ele estava indignado mesmo com aquilo. Por quê? Existia uma atitude estranha dos discípulos de exclusão de um espaço de bênção e de ensino, excluindo as crianças do acesso a Jesus. Jesus olha para aquela cena, indignado no seu coração, e ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem. Irmãos, quando Jesus falar uma coisa e for uma ordem, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Porque Jesus não deu um conselho. Ele deu uma... O que Jesus deu? Uma ordem. E quando Jesus dá uma ordem clara e direta como essa, nós precisamos prestar atenção se nós estamos obedecendo. Porque ele chegou para os discípulos e disse: deixem vir a mim os pequeninos, não os impeçam. Jesus está falando aqui uma coisa muito bonita. Duas coisas. Deixe os pequeninos vir até mim, não impeça eles de chegar aqui. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Deixar vir a mim é você abrir o caminho, é criar oportunidades, fazer o que for preciso para aproximar as crianças de Jesus. Deixar vir a mim é você pegar na mão e levar até ele. É você sentar junto, fechar os olhos, orar com ela, ler a Bíblia com ela. É você que leva. Ela não vai chegar sozinha, porque é responsabilidade nossa levar ela até lá. É nossa responsabilidade conduzir os nossos pequeninos até o coração de Jesus. E nós precisamos fazer isso. Jesus disse: tragam eles aqui. Eu fico pensando se a gente tem feito isso na nossa casa, abrir caminhos e não levantar muros. A gente abrir oportunidades, facilitar o acesso. Se nós temos realmente feito isso, tratando a fé das nossas crianças como algo primordial, prioritário. O reino dos céus, irmãos, é um reino que acolhe e inclui. Não é um reino que expulsa e exclui. O reino dos céus abraça as nossas crianças, prioriza as nossas crianças. Para com aquela história de que as nossas crianças são a igreja do amanhã. As nossas crianças são a igreja de hoje, do agora. As nossas crianças, elas precisam da prioridade do nosso ensino, da nossa dedicação. Nós precisamos pensar tudo que tiver no nosso alcance para abrir esse caminho e levar esses pequeninos até Jesus. Seja com uma participação dessa que marca a vida dela para todo sempre. Seja com uma programação especial em julho. Seja com um evento que chama elas para mais perto. Seja com cada domingo elas estarem aqui abrindo a sua Bíblia e ouvindo de Jesus e o que Ele faz por elas. Mas, papai, mamãe, se você não traz, você está agindo como os discípulos, impedindo elas de estarem com Cristo. Se você não ora com elas, você está impedindo elas de estarem com Jesus. Se você não lê a Bíblia com elas, você está impedindo elas de estar com Jesus. Se você não intencionalmente faz alguma coisa para esses pequeninos conhecer o nosso Salvador, você também está excluindo elas como prioridade da formação espiritual da tua família. Seja aqui ou seja na sua casa. Prestou atenção como isso é sério? Porque Jesus fala assim: deixa vir, tragam elas, não as impeçam. E muitas das vezes, nós trocamos o trazer as nossas crianças para os pés de Cristo
por outras coisas que as impedem de estar com Jesus. Esse tem sido o nosso dilema. Em meados do século XXI, na era da inteligência artificial, no mundo da modernidade, do vídeo, do Reels, do Store, de tudo está na rede, da dancinha do TikTok, nós estamos impedindo que elas cheguem. E nós não estamos fazendo nada para levá-las. Sim, o dia das crianças. Mas essa mensagem é para nós. Porque essa igreja só entende a sua missão e o seu chamado quando a gente de fato entender como Jesus inclui elas na prioridade da agenda deles. As nossas crianças são prioridades absolutas na nossa vida. Quem sabe na sua casa você está afastando elas do Senhor pela falta do amor, falta de atenção, de enxergá-las com prioridade. Talvez você tenha sido crítico demais, impaciente demais, frio demais na fé, incoerente com aquilo que você vive aqui dentro de casa. A gente fala de amor aos domingos, mas dentro de casa é uma dureza sem fim. Nós impedimos as nossas crianças de estar com Jesus quando nós não damos tempo, não damos espaço, não damos escuta, quando nós não sentamos ela no nosso colo como Jesus fez, nós não abrimos os nossos braços, o coração e abrimos esse caminho para sentir através de nós o amor que Deus derramou sobre nós. Nós impedimos as nossas crianças de estar com Jesus quando nós ensinamos para ela que a igreja não é prioridade na vida dela. Pode sim ser trocada por qualquer outro evento, por qualquer outra coisa. Nós impedimos as crianças de estar com Jesus quando você tem tempo para tudo, menos para cumprir a tua missão de levá-las para pertinho dele. A reação de Jesus me ensina muito. Me constrange. Ela me questiona que tipo de adulto eu estou sendo enquanto cristão no reino dos céus. E esse texto termina com um aprendizado que Jesus dá com o que fala e com o que ele faz. Olha o que está escrito no versículo 15. Jesus olha aquela cena e diz assim: em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Vamos repetir comigo? Vamos juntos, crianças? Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Vocês perceberam Jesus falando de maneira nenhuma entrará nele? Do que Jesus está falando aqui? Como sempre, o nosso Salvador, ele usa das oportunidades para ensinar. Ele viu o que aconteceu. Ele viu o que os discípulos fizeram. Ele viu aquela cena, estava pronta, montada por ele mesmo, para que um ensino grande fosse aplicado no nosso coração. Ele usa daquela oportunidade e logo solta uma frase que é tão marcante nos evangelhos: em verdade, eu lhes digo. É como Jesus marcar com essa frase, dizendo: presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção, esse é um princípio, um valor, uma verdade do reino de Deus, e você precisa estar atento a isso. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Primeira coisa que me chama a atenção, Jesus usa a palavra receber. Não usa? A palavra receber aqui não é conquistar. O que é a diferença de receber e conquistar? Conquistar, você luta para você ganhar alguma coisa. Você conquista com a força das suas mãos, dos seus braços, com o seu trabalho, com o suor do seu rosto. Você conquista porque você fez por merecer. Você foi atrás, você lutou por aquilo. Você conquistou quando você comprou a sua casa. Você conquistou quando comprou o seu carro. Você conquistou quando ganhou o seu diploma. Você conquistou quando fez a pós-graduação. Você conquistou muita coisa na vida. Porque você suou a camisa e se dedicou com muito afinco para isso, e glória a Deus por isso. Mas Jesus não disse que o reino de Deus é algo que a gente tem que conquistar. Jesus disse que o reino de Deus é algo que nós devemos receber, porque é Ele que entrega para você como um presente de graça.
Não é pelo seu mérito, é pela graça. Não é pelo que você faz. É um presente que você recebe como uma criança. E como que uma criança recebe um presente, gente? Você já viu uma criança recebendo um presente? Daqui a pouquinho vocês vão ver isso. Ela pega aquele embrulho, ela não sabe fazer com aquilo. Ela não sabe se ela rasga o pacote, se ela dá um sorriso, se ela pula de alegria, se ela rola no chão. O presente é aquilo que ela ama receber um presente. Ela não tem que merecer presente, porque se ela merecer, ela está comprando o presente dela. Presente não é questão de merecimento, de mérito. Presente é de graça. Você dá porque você quer dar. Fica uma dica aqui, papai e mamãe. A gente faz uma coisa muito errada nesse mundo materialista nosso. A gente ensina que presente tem que ser recebido por mérito. E isso coloca no coraçãozinho e na mente da criança que tudo na vida é meritório. Tudo é por mérito. Então eu tenho que me esforçar muito, que eu tenho que merecer aquilo. Não é assim que a gente ensina elas? Chega o Natal, a gente fala assim, vamos ver se você merece ganhar um presente. É ou não é, papai? Sabe o que você está ensinando para o seu filho, para sua filha? Que tudo ele ganha se ele merecer. Quando ele chega aqui na igreja e a gente fala assim, Jesus nos salvou pela graça. Ele automaticamente aciona o cérebro dele e fala assim, opa, o que é isso? Porque ele está acostumado que tudo que ele ganha de presente é pelo esforço dele. A gente precisa começar a mudar esse discurso em casa. E mostrar para as nossas crianças que presente é de graça. E elas recebem com alegria, com gratidão. Elas abrem aquele pacote, elas festejam, porque elas não mereciam, mas elas receberam. Elas não mereciam, mas ganharam. Ela recebe com o coração aberto, com simplicidade. E tem criança que chora, tem criança que abre os olhos, tem criança que as lágrimas escorrem quando recebe aquilo que ela tanto desejava, aquele presente que veio para suas mãos. Sabe o que Jesus está nos ensinando, irmãos? A fé que agrada a Deus é uma fé que confia, é humilde, é sincera, é grata e alegre, como a fé de uma criança. A criança pode não estar entendendo nada que está acontecendo, mas ela confia em você. E olha que você é cheio de pecado, cheio de limitação e erra muito. Mas ela confia em você. Ela dá a mão para você e ali é o porto seguro dela. Ela sabe que ela não precisa ter medo. Porque segurando a tua mão, nada vai acontecer com ela. Quando ela está abraçada com você, ela sabe que o mundo inteirinho dela está ali. Porque tudo que ela precisa é sentir esse afeto, esse carinho, esse jeito tão gostoso da criança receber o cuidado que a gente pode dar para ela. É negado para tantas delas, mas é assim que Deus fez cada um de nós, desde pequenininho. E Jesus olha para a gente e fala assim, vocês precisam aprender uma coisa. Isso não está escrito na Bíblia não, mas a gente aprende isso, tá? Que a porta dos céus é baixinha. Ai, pastor, que heresia. Eu já ouvi falar que a porta do céu é estreita e larga. Mas baixinha é a primeira vez que eu escuto. Sabe o que Jesus está falando para nós? Que se você não aprender a se abaixar, você jamais vai entrar. Se você não aprender a humildade, a simplicidade e a pureza de uma criança, você vai continuar brigando sobre quem é maior no reino dos céus. Mas quando a gente aprende que é de joelho que nós somos grandes, quando a gente aprende que é na pureza que nós crescemos, quando a gente aprende que é no simples que nós podemos confiar, nós aprendemos que o reino dos céus é algo tão lindo e é acessível a todos que creem em Jesus Cristo. Nós precisamos tirar do nosso coração nossa arrogância, nosso orgulho, nossa autossuficiência, ter um coração simples. Quem crê, confia, se entrega como uma criança faz. Uma fé pura, uma fé infantil, não imatura, mas uma fé infantil, porque é uma fé pura, que confia mesmo quando não entende. Nós temos que aprender com elas o significado de confiar de verdade. Só entra quem for como elas, com confiança, simplicidade
e amor. Vocês leram comigo. Jesus disse, de maneira nenhuma entrará nele. Será que temos sido orgulhosos demais? Arrogantes demais? Presunçosos demais? Estamos perdendo tempo com muita coisa, né, gente? Enquanto Jesus está nos oferecendo a coisa mais simples e mais bonita da vida. Olha para as crianças e aprende com elas. Jesus está falando, é muito fácil vocês entenderem o que eu estou dizendo. É só olhar e aprender com elas. E eu quero terminar com o versículo 16. Eu quero que a gente aprenda uma coisa tão bonita que Jesus fez e nos deixou como exemplo. Presta atenção aqui. Então, tomando as crianças nos braços, impondo-lhes as mãos, Eu quero que vocês leiam comigo esse versículo, para vocês irem para casa com ele na cabeça e no coração. Vamos juntos, bem alto. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. A cena se encerra de um jeito maravilhoso. E Jesus agora, ele não só fala do amor de Deus, do Evangelho, ele mostra como isso acontece. É pegar Maria no colo, sentar Maria, abraçar ela, orar com ela e abençoá-la. Ele faz 3 coisas tão simples, irmãos, que você precisa aprender a fazer com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos. Precisa aprender a fazer com cada uma dessas crianças que estão correndo aqui nos corredores da nossa igreja. Precisa aprender a fazer isso com as crianças que você encontra no teu trabalho, na tua escola, faculdade, ou qualquer ambiente que você tiver. Você precisa aprender a ser Jesus, porque Ele é o nosso modelo. E Ele é o exemplo a ser seguido. Ele nos ensina o que a gente tem que fazer. Presta atenção no que Jesus fez. Primeira coisa, ele toma as crianças nos braços. Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu imploro que vocês escutem isso. Igreja é um lugar de acolhimento. Igreja é um lugar de abraço. Eu estou há 3 anos nessa igreja dizendo, abracem, abracem, abracem. Abracem. Por quê? Porque o mundo está te ensinando a ser individualista, egoísta e frio. Jesus está nos ensinando a viver o calor do Evangelho, do amor e da graça. Como seres humanos que somos, todos falhos e pecadores, Jesus nos ensina a tomar no colo e abraçar. Jesus nos ensina a nos envolver, a aproximar. A criança precisa de proximidade, de afeto, de segurança, de colo, de abraço, de beijo, de sorriso, de olho no olho. Para de dar isso para o YouTube e comece a olhar para os seus pequenos. Se você não fizer isso, o mundo vai fazer. Se você não ensinar isso para elas, outros vão ensinar. Se você não fizer o que Jesus fez, o diabo vai fazer isso através de pessoas lá fora. O número de violência contra crianças só aumenta, gente. Onde nós temos falhado? Afeto, carinho, amor, acolhimento. O nosso modelo é Jesus dizendo, abrace. Abrace. Criança precisa de colo, de escuta, de carinho e de atenção. Para de dizer, ele é muito custoso, ele é muito difícil. Ai, nossa, ela é impossível. Eu não dou conta mais. Você dá conta sim, porque alguém um dia deu conta de você. Então seja Jesus. E aprende a tomar essas crianças nos braços. Pode ser as suas. Pode ser cada uma dessas que está aqui hoje para receber o seu abraço. Gente, por favor, não vai embora para sua casa hoje sem antes abraçar esses pequenininhos, não. E agarrar eles no colo e falar assim, feliz dia das crianças. Porque é tudo que eles querem ouvir de vocês. Mas a segunda atitude de Jesus é impondo-lhes as...
O que significava isso? Impor a mão é um gesto de autoridade, de cuidado espiritual. Jesus estava abençoando, Jesus estava colocando as mãos sobre elas, dizendo para elas, vocês são dignas da graça e da presença de Deus. O pessoal está falando que não, eu estou dizendo que sim. Impor a mão é quando nós aprendemos que orar com as nossas crianças é mostrar a verdadeira autoridade espiritual sobre elas. Orar com elas é ensinar o que Deus agrada que nós façamos juntos. Quando colocamos a mão sobre as nossas crianças, nós estamos dizendo para elas, vocês são amadas, importantes para Deus e para Jesus, e nós queremos compartilhar isso com vocês. Pais, nós temos orado pelos nossos filhos. Nós temos orado com os nossos filhos. Ou até isso já foi terceirizado. E Jesus termina com uma coisa linda. Ele as abençoava. Deixa eu falar uma coisa sobre isso aqui. Como a criança não era contada e ela não tinha voz, quem abençoava as crianças era dentro de casa e quem era os abençoadores das crianças eram os pais. Eram raras as situações que crianças eram trazidas para autoridades daquela época abençoá-las. Não era comum isso. Por isso que essa cena é tão assustadora para alguns adultos. Jesus está quebrando um paradigma aqui, e Jesus está fazendo uma coisa para ensinar algo para as crianças e algo para nós adultos. Quando ele abençoa as crianças, ele está agindo como um pai. Ele está abençoando elas e dizendo para elas, o reino dos céus é de vocês. E ele usa as palavras dele para gerar vida no coraçãozinho das crianças. A minha oração hoje, irmãos, é que a gente aprenda a usar as nossas palavras não para ferir, não para machucar, não para humilhar e não para trazer as nossas crianças ou levá-las para mais longe, mas que as nossas palavras sejam doces, sejam certeiras, transmitam graça para levar as nossas crianças mais perto de Jesus Cristo. Eu aprendo muito com essa história. O verdadeiro dia das crianças foi o dia que o céu se inclinou para abraçar as nossas crianças. Foi o dia que Jesus se ajoelhou para pegar elas no colo. Foi o dia que aquele que fez os céus e a terra, ele se inclinou e abraçou e disse, feliz dia das crianças. E nós aprendemos tanto a valorizar os nossos pequeninos. Nós aprendemos a abrir o caminho, trazer, acolher, amar. O reino de Deus é recebido com o coração de uma criança. E nós aprendemos que o modo de viver o amor é tomar nos braços, impor as mãos e abençoar cada uma delas. Acolher, orar, falar palavras de vida. O dia das crianças é isso. E que esse dia seja isso na sua casa e nessa igreja. Talvez você chegou aqui e você estranhou um pouco. Mas eu tenho também insistido muito com o conselho dessa igreja, com essa igreja, com todos aqueles que nos ajudam a servir, a que o ministério infantil dessa igreja seja alta prioridade na nossa vida. Se existe um lugar que a gente precisa investir, é investir cada centavo, cada gota de energia, cada momento que a gente tem como igreja, a não impedi-los, mas levá-los para perto de Jesus. Porque como ele disse, ele continua dizendo, deixem vir a mim os pequeninos, não os impeçam, porque deles é o reino de Deus. Você pode fechar os seus olhos? Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade tão rica, tão bonita, que a gente tem de aprender da Tua palavra e juntos olhar para esse momento tão gracioso de ter o Senhor perto de nós, nos ensinando tanto. Senhor, obrigado. Mas nós também queremos pedir perdão. Perdão, porque se agimos de forma errada, como os discípulos naqueles dias não entenderam, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a olhar com prioridade, abraçar mais, sorrir mais, brincar mais e abençoar a cada uma das nossas crianças no Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos isso com muita gratidão, em nome de Jesus.
Amém.